Pessoal, dei start aqui na gravação da Web Aula ao vivo de hoje, tá? Inclusive, hoje é a última aula da UC3, né? Leitura e interpretação de desenho técnico, tá? Aí hoje vamos analisar a última atividade, atividade 2, né? Porque o fórum foi sobre a consciência aí, né, de projeto elétrico. A atividade um foi para você reconhecer uma planta baixa. Hoje é que a gente vai lidar com o projeto elétrico em si, tá? Além de reconhecer a simbologia, vamos ver como que a ligação ali é feita, tá? Antes da gente iniciar aqui os trabalhos da aula de hoje, deixa eu compartilhar as diretrizes do Senai Digital, tá? Depois das dicas do Unidigital, nós vamos retornar com a nossa programação normal aqui. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, na última aula aqui, ó, só recapitulando, a gente fez a análise da planta baixa da atividade um. Agora, né, a atividade 2 aqui, pegar a folha da atividade 2, essa. Vou tirar aqui o menu. Beleza. Deixa eu baixar aqui. Ele vem assim porque provavelmente ele deve ter sido extraído num arquivo de AutoCAD. Aí por isso que ele vem com esses índices aqui. Na hora que você abrir, principalmente se você abrir no pacote Adobe, né? Ele aparece desse jeito. É só voltar aqui, que aí você volta para a plataforma, tá? Então, aí geralmente quando você começa nessa área aqui, né? Deixa eu abrir aqui a descrição. Deixa eu só fechar esses outros. Estava usando a área de manutenção aqui pro pessoal. Beleza. É, Ó, depois que ele fez lá o desafio, né? Que lembra que o desafio era você identificar. A gente sempre começa da arquitetura, né?
primeiro desafio era você detectar, deixar nesse daqui que aí fica melhor, que a gente. Primeiro, você identificou, né, os ambientes, por exemplo, aqui, ó, porta, né, que aí ela tem essa aberturinha, então quer dizer, quando ela fecha para cá. Você identificou outros elementos aqui, né, de projeto, que é o nível ou elevação, tá? Aí depende da nomenclatura que é utilizada lá na legenda. Inclusive, eu pedi já para vocês terem, né, já começar a ter a noção aí, por exemplo, se eu colocasse, sei lá, quatro luminárias aqui, né? Aí eu quisesse ligar por interruptor aqui, ó, essas luminárias, como é que eu faria, né? Na verdade, eu pedi só para vocês colocarem o ponto. Porque o projetista, ele geralmente ele olha aqui, geralmente quando eu pego um projeto, aí eu vejo para que que é. Ah, é residencial? Se é residencial, eu penso em um critério. Se é indústria, o critério já muda. Porque no residencial, geralmente você vai ter uma grande concentração de tomadas lá na cozinha, né? Que você tem, principalmente frita light, né? Forno elétrico, de alta potência na cozinha, de uso geral. Em quarto, dependendo aí da classe, né, do nível da edificação que você está vendendo lá na construtora. Às vezes é de alto padrão. Se for popular, geralmente eles não colocam ponto de tomada para ar. Se for de alto padrão, com certeza tem. Inclusive, tem cliente que coloca ainda a chamada laje técnica. Professor, o que que é isso? Vamos supor que aqui fosse um apartamento, né? E aí a laje técnica é basicamente um pé. Aí, como é apartamento, você concorda que a janela, vamos supor que tivesse janela aqui, ó, é lá, sei lá, do 10º andar, né? Aí a laje técnica é justamente para você acomodar a unidade condensadora, né? Onde fica o motor e o compressor do ar. Aí vamos supor que o ar ele fica aqui, ó. Ou seja, o que fica interno lá do split é essa, né, que você vê lá, sei lá, LG, vamos supor que é um da LG ou é daquele da Midea lá. Aí aqui vai sair o ar frio. Porém, eu tenho que ter o compressor fazendo, né, que ele tem os gases lá, ele funciona como se fosse uma geladeira, né? O que que ele faz? Ele retira, né, por exemplo, o calor, o movimento natural do calor, né, o fluxo de calor, estudado lá bastante pelo o Jean Baptiste Fourier, né? Fourier para os mais íntimos, né? Conhecido bastante na física, né? Na engenharia aí. Ele estudou que o calor, ele geralmente ele vai do ponto mais quente para o ponto mais frio. Aí quando eu utilizo uma geladeira ou então um sistema de refrigeração tipo um ar-condicionado, ele vai fazer o contrário. Ele pega a pressão aqui do compressor, o que que ela vai fazer? Ela vai fazer com que Aí por isso que o ambiente tem que ficar fechado, né? Porque é igual na geladeira, né? Na geladeira é fácil, você fecha a tampa dela aqui e aí ele vai retirando o calor daqui de dentro e leva para o lado de fora. Lembra que lá na geladeira não tem uma serpentina aqui, ó? Geralmente pintado de preto, né? Atrás da geladeira fica quente, dentro da geladeira fica frio, porque ela inverte a lógica do fluxo de calor. Ela retira o calor do lugar mais quente e leva para um lugar mais frio, que no caso é fora do refrigerador. Do mesmo jeito, no ar-condicionado, ele tira o calor desse ambiente e leva para a unidade condensadora aqui, tá? Então, o eletrotécnico, o eletricista, o engenheiro eletricista, ele tem que ter esse feeling, né? Ele tem que perceber, né? Depois dele já ter uma experiência, reconhecer a planta baixa, reconhecer os elementos, né? Elemento de nível,
elementos de construção, ele já tem que pensar onde que ele vai colocar interruptor, onde que ele poderia, por exemplo, se fosse um lembra aqueles ar-condicionado antigo de janela, né? Aí geralmente o de janela, literalmente, tem uma janela, é quebrada ali, só que não tem um vidro, né? Para você colocar o ar de janela ali. Já o split, não, a tubulação aqui, né? Aquela tubulaçãozinha que vai fazer o fluxo de calor inverso ir para a unidade condensadora aqui, né? Ele vai por dentro do forro, aí você usa aquela serra-copo, né? E vai fazendo as instalações, tá? Agora, nessa atividade 2, né? Depois que até o seu paradigma aqui, ó, o seu chefe aqui, ó, é o João Carlos e é o João Carlos. Aí você é o Pedro Bastos, né? O jovem estudante de eletrotécnica aí que está fazendo estágio. Aí lembra que eu falei que geralmente eles pegam um projeto completo, depois, ô fulano, né? O Pedrinho, faz a limpeza dessa arquitetura. Aí você vai retirar esses elementos de cota, você vai transformar tudo que é mobiliário, aí dependendo, ó, deixa o mobiliário aí para o pessoal ter referência para o projeto elétrico. Aí o mobiliário também você vai deixar naquela cor cinza bem apagada, né? E aí, depois disso, depois de você tirar a cota, limpar tudo, você vai, enfim, aplicar um projeto elétrico. E aí, a atividade 2 aqui, ó, você vai ver esse projeto que já está pronto. Mas, professor, não seria o ideal eu criar um projeto agora aqui do zero? Seria, tá? O problema é que você está iniciando, né? É aquela história, né? Eu não vou iniciar numa aula de direção, né? Ah, não, ó, vamos supor que eu tenho, né? Eu tenho aqui o professor Renan, ele não sabe dirigir nada. E aí eu entrego uma Lamborghini na mão dele, vai com fé, né? Nossa Senhora das Carretas Unidas vai te guiar nesse caminho. Ele vai pegar essa Ferrari e metê-la na parede, né? O que que ele vai ter que fazer? Vai ter que fazer a aula teórica primeiro, depois ele num carro preparado, né? Que tem os pedais ali, né? Repetidos ali justamente para o instrutor, né? Ele vai dirigir de forma assistida, né? É aquela história, né? Por exemplo, quando você está aprendendo a andar de bicicleta, geralmente o pai, a mãe, ele compra aquela bicicleta que tem as rodinhas ali para você não cair, você ainda não tem sustentação, né? Aí só depois que tira aquela rodinha, né, que é a sustentação, que aí você consegue se equilibrar ali numa bicicleta e, consequentemente, né, quem se equilibra na bicicleta vai conseguir numa moto aí, por aí vai, tá? Então tem uma curva de aprendizado. Por isso que a atividade é o quê? É um projeto já pronto. E qual que é a tarefa aqui? É igual, não tem aquele jogo dos 7 erros, né? Não estou dizendo que tem 7 erros aqui, não, tá? Existe algo que está errado nessa instalação aqui. Então você tem um auditório aqui, ó. O auditório provavelmente é parte da instalação daquela recepção, tá? Tem um auditório aqui de palestras, né? Ó, tem aqui, provavelmente isso aqui é uma mesa, né? Aqui é a cadeira do palestrante e tem as cadeiras do pessoal que está assistindo aqui. Provavelmente, sei lá, às vezes tem um projetor aqui. Mas enfim, é só o circuito de tomada de uso geral, tá? E de iluminação que eu estou vendo aqui, né? Então, vocês estão vendo que esse triângulo aqui, ó, geralmente é para tomadas, tá? Essas circunferências aqui, ó, isso aqui geralmente pelo formato, tá vendo que tem, parece um pirulito aqui, parece uma alavanca. Isso daqui é uma simbologia, né, em conformidade com a 5444, né? É uma simbologia de interruptor, ó. Tá vendo que tem o comando A, o comando B. Se eu der zoom aqui, ó, tá vendo? Ó, tem comando A, comando B. Isso daqui, ó, é luminária, é o comando B, então provavelmente isso aqui é um interruptor de duas teclas. Tá vendo que a instalação está saindo desse quadro de distribuição, ó, tá saindo o circuito 1,
Esse circuito 1 provavelmente ele é de iluminação, tá? Por que que eu tô chutando que é iluminação? Uma boa prática de projeto é na simbologia do interruptor eu ter também o número. Deixa eu ativar aqui a caneta de desenho. O ideal seria, né, uma boa prática de projeto. Tem um livro lá do Sevelin Cavalin, né, que ele fala que uma boa prática de projeto, na simbologia que eu trato, deixa eu diminuir aqui que está muito, a pena aqui está muito grossa. A simbologia de interruptor, seja um S ou seja esse daqui, né, parece uma alavanca, né? O ideal é que eu tenha evidenciado nessa simbologia o número do circuito que aí lá no quadro no QD, né, no quadro de distribuição, você já sabe, ó, tem um geral, né? Tem um disjuntor geral, pode ser que seja mono, bifásico ou trifásico, né? E aqui tem o circuito 1, né? Que provavelmente é um disjuntor que ele tem uma corrente elétrica aqui associada aqui, né? Então esse vai ser o 1, ó. O 1 desse primeiro disjuntor é esse número que você faz a referência. Você pode pôr, se ele for three-way, four-way, geralmente você coloca aqui em cima. Vamos supor que é interruptor paralelo three-way. Aí você coloca aqui, ó, three-way, né? Vamos supor que ele é intermediário. Aí você coloca aqui, ó, four-way, né? Que é quatro vias. Então existem boas práticas de projeto. Por exemplo, essa tomada aqui, ó, ela poderia, além da numeração, que é o ideal, né, para eu saber que é o circuito 2 que tem que ser instalado aqui, eu poderia ter também a potência, né? Por exemplo, estou chutando aqui. Vamos supor que essa tomada ela tem uma carga alocada de 100 volt-ampere. Quando eu coloco volt-ampere, eu já estou considerando a potência aparente. Lembra que lá em eletricidade, vocês estudaram lá de tensão e corrente alternada, né? Circuitos, né, que a gente utiliza aí no sistema elétrico de potência. Ele tem a potência aparente, que é em volt-ampere. Ele tem a potência ativa, que é em watt, a que realiza trabalho no equipamento e ele tem a potência reativa. Geralmente é volt-ampere reativo. Geralmente esse reativo aqui é para máquinas elétricas, tanto para gerador quanto motor elétrico, tá? Depois a gente discute melhor aí. Beleza. E dentro dessas simbologias de comando, né, que é o interruptor, tomada, né? Eu tenho as simbologias que vocês viram lá na NBR 5444, que é a simbologia que representa a fase, né, que é o circuito energizado, a simbologia que representa o neutro, que é para você fechar o circuito, eu tenho que ter a fase e o neutro, e a simbologia de proteção, que é o condutor terra, tá? E geralmente, ou ele vai estar em cima do desenho do eletroduto, né? Deixa eu ver se, ó, igual esse daqui, ó, em cima do eletroduto, ou você vai puxar uma linha de chamada e nessa linha de chamada colocar todo o conteúdo que está dentro do eletroduto. Ou seja, eu tenho um condutor neutro do circuito 1, eu tenho a fase do 1, ou seja, já tenho dois condutores, eu tenho mais três, né? Ou seja, eu tenho agora cinco, né? Eu tenho o neutro do circuito 2, a fase do 2 e o terra, o proteção do 2. E eu tenho duas fases. Opa, ó, temos um circuito bifásico aqui. Então quer dizer que o geral aqui, ó, ele é bifásico. Ele pode até ser trifásico, tá? Professor, por que que o senhor tem certeza que é bifásico? Tá vendo, ó? Ele não tem uma perninha nem para trás nem para frente aqui. Então é fase. Eu tô chutando que essa instalação aí, a tensão dela é 127, o padrão é 127 barra 220 volts. O que quer dizer isso? 127 é o famoso 110
monofásico e geralmente o 220 é o padrão tensão de linha ou tensão entre duas fases, tá? Então eu tenho duas fases, provavelmente esse circuito 3, né? Aí aqui seria o circuito 2, que é monofásico, e o circuito 3, que ele é bifásico, ou seja, ele vai ter duas perninhas aqui. Esse aqui é a simbologia do disjuntor a seco, tá? Que é o disjuntor que a gente coloca em instalação predial. Beleza, que história que esse projeto está contando? Como é que eu vou ler ele? Ele está me dizendo que desse quadro está saindo neutro, a fase do circuito um, né? Então, depois que passa do geral dele, estou chutando, viu? Vamos supor que o geral aqui é 60 amperes, um circuito bifásico 60 amperes aqui. Depois que passa pelo de 60 aqui, ele vai passar pelo disjuntor do um. Aí eu tô chutando, viu? Vamos fazer de conta que é um disjuntor de 10 amperes. Como eu não tenho a carga, né? Eu tô só chutando aqui. É um de 10 amperes, aí essa fiação ela vai sair depois desse disjuntor aqui. Então vai sair a fase, por fora lá do quadro eu vou ter o quê? O neutro, tá? Eu até aproveitei aqui, eu estava dando uma aula de manutenção aqui. Lá, geralmente, ó, o geral aqui, ó, isso aqui é um exemplo de de um quadro de distribuição com 6 unidades consumidoras, 6 kitnet, ou 6 apartamentos, 6 barracão, né? Então eu tenho um geral aqui, ó. Eu tenho o DPS, o supressor de surto. Eu tenho as fases entrando aqui, ó, no borne superior do disjuntor geral. Eu tenho elas saindo e indo para essa caixa aqui que é chamada de mufla. É a mufla de derivação. Tá vendo que o neutro, ó, o neutro vem aqui por fora e ele é conectado no barramento de potencialização. Antigamente, lá para 2004 mais ou menos, eu teria um barramento de neutro e um de terra separado. Hoje em dia, você utiliza a configuração chama TNC, terra neutro comum lá na medição, tá? TNCS, desculpa. É o TNCS. E aí, tanto o neutro, ó, tá vendo que tem um split board aqui, ó, conectado no BEP, e eu tenho o aterramento aqui, ó, vindo lá da caixa de aterramento, indo lá para a edificação, indo para o apartamento, né? Tá vendo esse primeiro consumidor aqui? Ele é monofásico, ó. A fase, por exemplo, A aqui, ó, ela deriva da mufla, sobe aqui, ó, vai para o borne superior do disjuntor, né? Desce aqui, ó, vai para o medidor de energia. Medidor de energia, ó, no último borne aqui, ele vai para o cliente, para o consumidor, tá? Depois, o segundo aqui, ó, o neutro, ó, deriva para esse segundo parafuso aqui, ó. Esses dois parafusos, eles se conectam, tá? Se conectam aqui, então neutro, a fase ela fecha nos da borda do medidor de energia. O neutro é nas mais próximas. Geralmente você tem uma plaquinha aqui embaixo falando quem que é quem aqui. Isso só geralmente é um eletricista de rede que vai fazer essa ligação para você lá. E daqui, ó, vai a fase A, o neutro e o terra para o quadro interno lá da edificação, que seria esse daqui, né? E aí, nesse quadro interno, eu tenho barramento de neutro e barramento de terra separado, tá? Só nesse daqui vai ser separado. E daí, eu tenho que o neutro tá saindo dele, né? Tá saindo a fase do circuito um, tá saindo a fase do 2, mais o neutro e o terra. A fase, né, as duas fases do circuito 3. Beleza. Eles estão saindo aqui, aí ele sobe aqui a caixa de medição, né, vai pelo forro, passa pela essa caixa octogonal aqui, né? Essa é a primeira passagem aqui. Então quer dizer que
a fase tanto do circuito 2, vamos supor que fosse monofásico, né? Eu teria as divisões, né, do circuito. Embora fossem, por exemplo, a fase A, né? Eu teria circuitos separados com a fase A, né? Eu teria o circuito um, iluminação, o 2, tomada de uso geral, e o 3, por exemplo, tomada de uso específico. Daí eu tenho esses condutores aqui, ó, usando essa primeira caixa aqui como caixa de passagem. Aí, o que que vai acontecer? A fase de, já que é a iluminação, né? Essa fase aqui, essa primeira, ela desce aqui, ó. Por isso que ele colocou um aqui, ó. Na verdade, esse um tá meio deslocado, ele deveria estar aqui, ó. É a fase aqui. E aqui ele desenhou o simbologia que representa o retorno, né? Geralmente é a metade da fase. Aí você coloca ou a letra aqui embaixo, tem projeto que a letra fica aqui em cima, desde que seja metade, tá? Então, o retorno que vai ligar a lâmpada vai ser esse condutor aqui. Na verdade, o retorno ele é a fase, só que é a fase seccionável, onde eu ligo e desligo, tá? Se eu ligasse a fase diretamente, o que que ia acontecer? Essa lâmpada ia ficar ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? E não é esse o objetivo. É eu poder comandar ela desse interruptor. E esse interruptor tem duas teclas, tanto para o A quanto para o B. Aqui é o B, viu? Aqui é o comando B, ó. Tá vendo aqui, ó? Não dá de ver direito aqui, ó, porque o mobiliário tá atrapalhando um pouco, mas isso aqui é o B. O A, ele tá lá em cima, ó. Ele tá aqui bem nas luzes do auditório aqui. Beleza. Professor, e como é que eu fecho esse circuito? Que se eu só descer a fase aqui e voltei com retorno. Aí eu vou deixar o neutro do, da, do circuito um conectado nessa lâmpada. E daí para essa lâmpada, porque esse comando B ele vai ligar e desligar essas duas aqui, ó, já que elas têm o mesmo nome, né? Então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que levar um neutro, aqui tá correto, tá? Eu tenho que levar um neutro para essa e eu tenho que levar, né, um retorno? Não. Eu levo ou não levo o retorno? Levo, né? Porque senão não fecha o circuito. Se eu só deixar o neutro nele, como é que ele vai ligar? Né? Então eu levo o retorno. Tá correto. O que que tá faltando aqui? Professor, o senhor não disse que a fase do circuito 2 ela usou essa caixa aqui como passagem? Pera aí, então ela tem que passar por esse eletroduto aqui, é verdade, né? Já que eu tenho uma tomada aqui, né? Então, eu tenho que pôr, vou até pôr em vermelho aqui, ó. Já achamos um erro no projeto aqui, ó. Eu tenho que pôr o neutro, já que tem um neutro separado, né? Eu tenho que pôr a fase do circuito 2 e eu tenho que pôr o terra, né? Porque aqui, ó, ele está contando a história, né? Esse projeto. Como é que eu tô lendo ele, né? Do mesmo jeito lá que a vidente, ela não abre sua mão. Ai, você vai se casar. Ai, você. Aí você vai falar, ô, doutora óbvia, né? É óbvio que eu vou me casar um dia, né? É óbvio que eu vou achar alguém. Essa chama-se leitura fria. Do mesmo jeito, nós temos que ser o quê? O leitor de mão, aqui no caso a mão aqui é o projeto. Pois não, Fábio, pode falar aí. Ô, Pablo, no saindo então do interruptor, tá faltando mais um retorno, né? Só sai o retorno do conjunto A, tá faltando o do B, então. Ah, no A aqui. Ah, É tá porque não sai faltando nenhum o das B, ó. teclas. Eu deixei de propósito para ver se estava prestando atenção. O professor tá rindo aqui, ó. O professor não erra, ele se equivoca, né? Eu sou igual o Chapolin Colorado, né? Nos mínimos detalhes. É porque é o A, né? Aí esse trem nunca ia ligar, né?
Então tá faltando esse aí. Obrigado aí, Fábio. Eu deixei de propósito, viu? Eu tava coçando aqui para falar esse erro. Então tá faltando o retorno do B, né? Porque o A ele vai para onde? Vai para essas duas luminárias, né? Essas duas luminárias lá. Tá vendo? O meu método, o professor tá, se, tá fazendo xixi aqui, tanto rir aqui. Vamos lá. Então, neutro, fase, terra, né? Tem o retorno do B, né? Porque senão não ia fechar o circuito, né? O retorno do A era outra tecla, né? Tá certíssimo. Então, neutro, fase, terra. Beleza. Aqui tá certo? Tá, né? Porque aí vai descer para essa tomada. Vamos supor que fosse uma tomada baixa, né? Vai descer ao neutro, a fase e o terra do circuito 2, né? Eu vou até apagar esse aqui, ó, que eu só usei para evidenciar aqui. Beleza. E agora essa tomada aqui que tá perto da porta, ela tá correta? Tá, né? É circuito 2, o neutro, fase do 2, né? Do disjuntor que sai daqui, né? Do 2 e o terra. Ok, tá correto. Vamos seguir o enterro aqui. Agora nós temos, olhando aqui o projeto, né? Que não tem só duas luminárias com comando B, eu tenho quatro, né? Então eu tenho que mandar o neutro, né? Porque senão, se eu não mandar o neutro e o retorno, ela não liga, né? Então, o neutro, o retorno do B, eu estou mandando também o retorno do A, né? Porque ele vai ligar essas luminárias aqui na frente, ó. Então, o neutro, correto, confere. Retorno do A, confere, né? Porque ele vai ter que ligar lá na frente. Retorno do B, confere também. Eu tenho mais circuitos de dois aqui, ó. Eu tenho um aqui, tem o outro aqui e tem esse um aqui, ó. Isso aqui é pegadinha do malandro, tá? É, que aí eu já vou evidenciar uma coisa que está escrita lá em letras garrafais na NBR 5410. Beleza, então eu continuo com o 2 aqui, né? Só que você tá vendo que o 2 aqui, ó, tem duas fases e o terra, né? E aqui o três está correto, né? Que é duas, já que ele é bifásico, né? Então esse daqui, ó, tá errado, ó. Isso aqui deveria ser um neutro, né? Então, conserta ele aí, é um neutro. Do de vocês está desse jeito, né? Neutro. Beleza, agora tá ok. Vamos para a próxima caixa de passagem aqui, ó. O B aqui, ó, do mesmo jeito, vai ficar o neutro, né? E vai ficar o retorno do B, correto? E para essa tomada aqui, ó, para que eu preciso do retorno do B aqui, né? Retorno do B, isso aqui tá errado, ó. Vou até puxar uma linha de chamada aqui, ó. O neutro está correto, o terra está correto, né? O que está errado é esse retorno aqui. Ele ainda colocou o circuito 2, né? O retorno, ele não é nem do circuito 2, ele é do circuito um, né? Ele é iluminação. Inclusive, né, já aproveitando o ensejo, não pode misturar iluminação, né? No mesmo disjuntor, eu não posso energizar iluminação e tomadas. A tomada de uso geral eu tenho que utilizar um circuito separado e a iluminação eu tenho que também utilizar no circuito segregado, né? E fala segregado quer dizer que é separado, tá? Ah, pessoal, então eu não posso aproveitar o circuito. Ué, mesmo são da mesma fase? Sim, são da mesma fase. Só que a partir do momento que ele sai desse disjuntor, ele faz parte do circuito um. Embora ele seja fase A, ou fase B, ou fase C, né? Então, que o correto era descer a fase 2. Ok. Só tinha esse erro aqui, ó. E agora, para outra luminária. Tem que ir o neutro, confere. Tem que ir o retorno do B, confere. E tem que ir as duas fases, né? Dessa tomada aqui, ó, confere. E tem que ir o terra, né? Beleza.
Aqui só tem um erro, né? Tá faltando o terra aqui para essa tomada bifásica, tá? Então tá faltando terra aqui. Beleza, mas achamos mais um erro no projeto. Essa, Então, essa simbologia, essa simbologia aí, que lá na presencial nós vimos que esses triângulos, igual, se eu tiver pintado na metade, ele é tomada média. Se ele tiver cheia, isso, é na tomada altura alta. do interruptor, isso mesmo. Isso. Aí para Na- ar-condicionado não teria que ser alto? Então, boa pergunta. Mas é aquela história. Pode ser que ele esteja certo, pode ser que ele esteja correto. Sabe por quê? Eu não tenho, você percebeu que. Mas é uma boa observação que você fez aí, ó. Imagina a tomada do ar-condicionado lá no rodapé, né? Como esse é uma prancha A4, né? Como ela não tem a nomenclatura aqui, né? A priori ele tá, né, tá correto aqui, né? Mas geralmente tomadas, né, no rodapé, eles têm, é igual você falou, né? Geralmente é um triângulo sem achura, né? Aí o médio, geralmente, aí depende da nomenclatura lá da legenda, né? Geralmente a achura, né, a pintura aqui é na metade, né? Na altura do interruptor, 1,20 m mais ou menos. Aí para ar-condicionado ou chuveiro, por exemplo, você tem essa clássica aqui, ó, que é a achura em todo a extensão. Mas tem variação também, ó. Eu já encontrei em comércio, ó, de chuveiro ou ar-condicionado assim, ó. Coloca uma circunferência aqui no meio, aqui, ó. E aí eu já encontrei com a circunferência era baixa, com a circunferência a bolinha achurada era média, né? E com a circunferência e achurado por fora, né? E a bolinha aqui sem pintura, ela alta. Aí depende da nomenclatura, mas você pode colocar como um erro aqui, né? Tá fora do padrão, né? Olha, ah não, peraí, deixa eu. Ó, foi essa dica aí foi boa. Se ela é para ar, ela tem que ter uma distinção, né? Na simbologia, né? Que aí você vai e olha lá na legenda, né? Como aqui não tem legenda, então fica aberto isso aqui, né? Mas uma boa prática de projeto é você especificar a altura do nível zero do nível zero do piso, né? Que essa tomada ela se encontra, tá? Boa dica aí, Fábio. Deixa, ó, já tá rindo aqui o professor Renan, ó. Deixei de propósito isso para vocês perceberem. Às vezes eu nem lembro, viu? Às vezes eu nem falo disso, tá? Beleza. Vamos pro próximo aqui, ó. Ainda continua neutro, né? Porque eu vou ter que alimentar essas duas lâmpadas aqui para fechar o circuito. Como eu não tenho mais luminária com comando da tecla B, eu só tenho do A aqui, ó. Aí por isso que só foi o retorno do A que vem vindo lá do interruptor, né? Passando pelo eletroduto. Então aqui tá certo, né? Neutro, retorno do A. E eu ainda tenho tomadas né, do circuito 2. Então tá correto. Aqui tá correto também, tá? E agora, pro para lâmpada aqui, para a última aqui, né? Tá faltando o retorno, né? Então tem que pôr aqui retorno, comando A, tá? Tá faltando. Deixa eu desenhar melhor aqui. Salvando aqui. Retorno do A. E tomada tá certo? Vai, professor, primeiro que tá o circuito, né? Tá falando que é circuito um. Aí, como eu já dei spoiler aí, né? NBR 5410, ela fala que iluminação tem que ser segregada de tomada de uso geral. Nem se fala do específico, né? Que o específico, o próprio nome já diz, eu tenho que ter um circuito para o ar condicionado. Ah, professor, então quer dizer que se nesse auditório eu tivesse três ar condicionado, então o circuito 3 ia
energizar os três ar-condicionado? Não. O 3 ele ia energizar o ar-condicionado, esse daqui, né? Aí vamos supor que eu tivesse, sei lá, um aqui por algum motivo, e sei lá, eu tivesse um outro aqui, ó. Um ponto aqui, ó. Nem parece um triângulo, né? Então aqui seria 3, aqui seria, sei lá, 4 e aqui seria 5. Tomadas de uso que chamam de TUE, né? Tomada de uso específico, é um disjuntor para cada ponto de força. Professor, por quê? A premissa que sustenta essa tese aí é porque os circuitos geralmente de uso específico, eles têm alta potência, né? Então eles vão precisar de uma bitola maior e de um disjuntor com uma amperagem, uma corrente, tá? Tem a lenda urbana aí que, não fala amperagem, não. Pessoal, o que importa é você entender, né? Você pode falar amperagem, a corrente, né? Do lado disjuntor, tá? Como se diz, o dono da NBR não vai te prender por conta disso, não. Então, se fosse específico, eu teria que colocar aqui. Esse circuito ele tem que ser segregado. Então, ele não pode ser o circuito um. Na verdade, ele precisa, tudo indica que ele é o 2, ó. Então, você vai trocar o um aqui por 2. E como eu não tenho descida, né? Você puxa aqui uma linha de chamada, é neutro, fase do 2 e o terra. Salvar. Beleza. É, Fábio, acho que é Henrique, né? Silveira aí. Se tem alguma dúvida aí, vocês já fizeram? Vocês encontraram uma coisa a mais aí? Eu já errei, né? Se eu tivesse feito essa atividade aqui, eu já teria errado, né? Porque eu esqueci do retorno do B, né? Alguma dúvida aí, Não, Fábio? essa Hum. atividade 2 é só essa que nós fez, né? É só encontrar esses erros mesmo. Sim, isso mesmo. Não, Porque dessa daqui aqui, tá ó, tranquilo. encontrando o erro, né, igual vocês fizeram lá no presencial, né? Vocês vão fazendo lá as interligações, né, lá no laboratório, o professor vai explicando, né? Até chave de boia, né? Ele ensina lá, porque tem uns kits didáticos, né? E aí vai explicando para vocês. Aí em algumas unidades tem aqueles cubículos, né, que você faz lá no final da disciplina. Você vai montando, né, os circuitos lá para você entender qual que é a lógica, né? Aí esse daqui é justamente para você já ir se acostumando, porque quando a gente chegar no próximo módulo, aí já no próximo módulo você já vai ter que ter noção, porque aí a gente já vai fazer aquela atividade. Não, geralmente o professor, nessa leitura e interpretação de desenho técnico, ele mostra, assim, bem genérico mesmo. Ele se preocupa mais, né, em garantir com que você entenda essa simbologia que aparece no projeto elétrico. Que o mais difícil é você entender essa simbologia e todo projeto que você pegar, você vai ter que correr, tá? Vai ter que correr o projeto aqui, né, e entendendo, ver se está certo, ver o que está faltando, igual nesse daqui, ó. Eu mesmo, ó, esqueci do retorno do B, né? Aqui esqueceu do neutro e da fase do 2 e assim por diante, né? Inclusive, né, até essa questão aqui, né? Se ele tivesse legenda, provavelmente a legenda para tomada de ar, como ela fica próximo do forro ali, né? Ou, na verdade, não é nem uma tomada, né? Geralmente eles deixam um ponto de força ali, né? Porque aí é porque é o seguinte, o problema de pontos de tomada para instalação elétrica predial é porque existe só dois padrão, né? Existe o de 10 amperes e existe o de 20 amperes.
que geralmente é aquela tomadinha vermelha, né? E inclusive existe uma lenda urbana, né, de que aquela tomada de 20 a gente usa para chuveiro. Na verdade, não. O chuveiro, ele já vem sem plug de tomada, não é porque o dono lá, sei lá, da Hidra, né, que agora não é nem mais Corona, é Hidra, né? Ele não é o seu ele não é o pai do Cris, não. Ele não quis economizar com plug de tomada. É porque o chuveiro é um circuito geralmente é de uso geral, né? E geralmente, dependendo aí da potência, ele é mais potente, né? Ele tem mais carga que a maioria dos ar-condicionados aí, em média, ele é maior que ar-condicionado de 7.000 BTU, 9.000, acho que nem de 7.000, nem vende mais. Eu lembro que eu já vi para cliente de 9.000 para frente, é 9.000, 18.000 BTU, de 7.000, acho que o último que eu vi foi aqueles antigão de janela, sabe? Mas geralmente, eu não lembro de cabeça não, mas o de 18.000, geralmente um de chuveiro, ele tem carga muito, o chuveiro mais simples, né, o de 4.400, ele tem carga maior do que de um ar-condicionado de 18.000 BTU. Tem a corrente alta, né, mas ele geralmente não é maior do que um chuveiro. Aí, se tivesse a legenda, provavelmente ela iria se distinguir, igual o Fábio falou aí, né? Tendo uma simbologia, um desenho diferente aqui para evidenciar que é uma tomada alta, né? Tomadas também de aquelas de bloco de emergência, né? Para quando você tem geralmente você coloca aquelas rotas de fuga, né? Aí você coloca umas tomadas altas, justamente para você colocar o bloco autônomo. E aí você tem que deixar ele ainda ligado ali, a chavinha, ela tem três posições. Geralmente você deixa, se eu não me engano, acho que é na posição do meio, que a posição do meio, quando ele está conectado na tomada, ele desliga a lâmpada de LED, né? E daí, quando a energia acaba, ele vai e liga a lâmpada, que seria na casa aí no caso da falha, né? Na falha de força da sua residência, ou do seu comércio, ou lá de um hotel, por exemplo, né? Então é isso, pessoal. Mais dúvidas? Que aí já finalizamos aqui com a análise do último exercício. Então não esqueça que ainda tiver faltando enviar o fórum de discussão, a atividade um, tá? E aí, próxima semana, a gente vai já iniciar, né, a UC de QSMS, que é a última UC do módulo básico, tá bom? Eu vou dar uma olhada aqui, se eu não me engano, acho que eu postei acho que só uma FO aqui de vocês aqui, tá? Aí eu vou atualizar, beleza? Então é isso, Fábio, Obrigado, é, professor. Boa noite. Henrique, fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula, que já vai ser a UC de QSMS. Boa noite, professor. Falou, boa noite.